Oi, boa noite no Brasil, bom dia aqui na Austrália. Agora na Austrália 9h08 da manhã, no Brasil 8h08 da noite. Aqui já tô na quarta-feira e vocês aí ainda na terça. Liliana, bem-vinda à interação. obrigada, Maneco. Tudo bem por aí? Como Tudo tá aí na certo. vida no futuro? Aqui estou algumas horas na frente, uma grande diferença aí do Brasil se a gente for falar em relação ao coronavírus, né? É, que bom. Pessoal, só para vocês entenderem, a Liliana ela é formada em farmácia e bioquímica pela USP, tem pós-graduação em marketing pela ESPM e MBA na São Paulo Business School. É isso mesmo? Sim. Que graduação aí, hein? Liliana, com essa graduação toda na sua carreira, na sua vida, como é que o coronavírus mudou sua rotina? Essa doideira dos tempos que a gente está vivendo agora de uma hora para outra. Então, sendo farmacêutica, bom, primeiro antes deixa eu agradecer a oportunidade, né, de compartilhar um pouco da minha experiência e de poder contribuir para outras pessoas, tanto para evitar pegar o vírus, quanto para se pegar, não ficar tão alarmado, né? Acho que esse é o principal objetivo dessa nossa conversa hoje. Como farmacêutica, eu conheço quais são os cuidados que a gente deve tomar e aqui em casa todo mundo estava tomando os devidos cuidados. Aos finais de semana, a gente saía para fazer compras ao supermercado e com máscara, mas apesar da gente tomar os cuidados, lavar as mãos, tirar os sapatos quando chegava em casa, trocar a roupa, eventualmente a gente pode ser contaminado sim. Isso também depende de como está a nossa imunidade naquele momento. E também fatores de risco, né? Idade, se já tem algum problema no coração, no pulmão, diabetes, tudo isso faz com que o quadro piore. Por sorte, eu devo ter pegado um software desatualizado do vírus. Só o pessoal entender que a Liliana ela foi diagnosticada há 4 dias, né, com coronavírus. Então, Isso, ela tá isolada. Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso, desses detalhes. Tá vivendo o isolamento do isolamento, né? isso mesmo. E para o pessoal entender também que a gente começou a live pelo Instagram do Lucas, porque a Liliana, ela é esposa do meu pai e mãe dos meus irmãos, do Lucas, do Vinícius, da Rafaela, do Diego, e hoje fazendo esse bate-papo aqui, eu muito feliz de poder estar em família. Fiquei um pouco preocupado quando recebi a notícia, mas a gente bateu um papo ontem, ela está super bem, vocês podem ver, e topou essa ideia de fazer esse bate-papo comigo aqui hoje, para a gente poder justamente compartilhar a importância das pessoas se prevenirem e também tirar algumas dúvidas em relação ao coronavírus. Então, se o pessoal aí tem alguma pergunta para fazer, manda para a gente. Liana, falando um pouco sobre o mercado farmacêutico, é, tem algum comentário que você possa fazer para a gente de como o mercado farmacêutico está atuando, ou o que mudou diante dessa pandemia do coronavírus? Olha, assim como as nossas vidas mudaram radicalmente em tão pouco tempo, a vida no mercado farmacêutico também virou de ponta cabeça. Então, as pessoas estão tendo que tomar decisões rápidas, agir com muito mais celeridade e sem previsão do amanhã, né? Então, isso mudou muito e tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal e principalmente no estudo de vacinas, medicamentos e testes para o coronavírus, né? Porque virou agora uma necessidade mundial. Então, a gente vê muitas empresas ou medicamentos que eram usados para outras finalidades, agora também sendo testados para o corona, e a gente vê de tudo, né?
O ponto é que ainda precisa de mais tempo para esses estudos serem consolidados, mais experiência, né? Mais pessoas com histórico da doença ou que não tiveram a doença em contato com o vírus, para entender mais, né? Então, essa ansiedade faz parte e a gente vai ter que ir aprendendo a lidar com ela, assim como a gente está aprendendo a trabalhar mais home office, as crianças a estudar online. Então, é um aprendizado mundial, tudo junto, misturado, né? E olha só, a gente fala em vacina, em medicamento, a gente vê aí o pessoal falando que o medicamento é bom, outro pode ser melhor ou não é. E a questão da vacina, por que que demora a vacina? Antes eu falava assim, ó, o isolamento tem que acontecer até a vacina ficar pronta. Aí eu fui pesquisar um pouco mais, eu falei, não, não é bem assim, porque a vacina demora mais tempo do que eu imaginava que fosse possível. Como é que funciona essa questão da vacina, desenvolvimento e por que que demora? É tudo porque a gente está falando de um RNA, né, de um vírus, assim como não existe ainda a vacina para AIDS, né? O vírus, ele muta muito facilmente. E aí é muito difícil você trabalhar numa vacina. O que eu acredito e que talvez seja possível é o uso de plasma convalescente. Então, são as pessoas que já foram infectadas, que desenvolvem o IgG, que é um anticorpo, e aí poderiam doar esse plasma, e esse plasma serviria de anticorpo para alguém que estivesse contaminado com o vírus. Então, isso é uma coisa que está sendo estudada. Em bancos de sangue estão começando a fazer estudos com bolsas de pessoas que querem doar, né, fazer esse tipo de doação, e eu acredito que isso está ao nosso alcance, né? E além de tudo, depende da doação das pessoas, né? E não tem um custo alto, né? Custo zero. Pô, é um caminho bastante interessante para a gente poder chegar numa cura, né? E assim, como depende das pessoas, a gente está vivendo muito momento onde a gente precisa exercer a solidariedade, empatia e ajudar quem precisa. Talvez quem esteja infectado seja uma maneira também de assim, direta e indiretamente contribuir para as pessoas, né, do ano. Liliana, tem uma galera assistindo aqui com a gente, eu vou falando um oi pro pessoal, o Tá. Regis Júnior, ó quem tá aqui, a Dona Irma Pérez, Dona Irma é a Oi, mãe da mãe. Liliana, mandou um tchauzinho, minha mãe Lúcia Carla, o Oi, Vinícius, meu Lúcia. irmão, André Oi, Toshi, Vini. falou, e aí, Mané, quem é André? Minha mãe rezando muito para você, linda. Obrigada. Saulo tá aqui com a gente, Rafael Sanches, o André Atoshi, ele estuda farmácia também na USP, se eu não me engano, falou assim, minha veterana. A Thaís Novas, irmã da Karen. João Oi, Faria, Thaís. secretário aí em São Paulo, municipal. A Ótimo. Pri, o Elton, a Thaís falou pra gente, oi, saudades de vocês. Aí esteve aqui com a gente na Austrália também. Fili Regina, Herbert Dias, tem a galera aqui, Liliana. Vamos falando, o pessoal vai mandando mensagem. DJ Pérez está conectado Opa, aqui. oi, Rick. Liliana, voltando aqui para o nosso bate-papo um pouco, como eu falei há alguns minutos, há 4 dias você foi diagnosticada, testada positivo para o coronavírus. Quais sintomas que você sentiu? Como é que foi esse primeiro contato antes de você ter certeza que era o coronavírus mesmo? Então, bom, primeiro que eu nunca acreditei que eu fosse pegar esse vírus, né? Mas eu já tinha tomado a vacina da gripe e um dia eu tive febre. E achei isso um pouco esquisito, pelo fato de eu já ter tomado a vacina e de estar passando bem. E então eu sou alérgica, não posso tomar muitos medicamentos, só Tilenol. E tomei Tilenol ao longo do dia, durante as reuniões que eu estava tendo, e a febre não baixava, e a dor de cabeça não baixava também. E tomei banho para ver se melhorava um pouco. Quando chegou no final do dia, nós fomos ao hospital, que eu achei melhor, para ver se eu tomava uma injeção, alguma coisa, mas para minha dor de cabeça baixar.
né? E a febre também, baixar um pouquinho. E quando a gente chegou lá, eles fizeram uma bateria de exames, incluindo do Covid, que não saiu na hora. Então, demorou uns 2 dias aí para sair o resultado. E no dia seguinte, eu já estava passando bem e não sentia mais nada, nem a febre, só aquele mal-estar, assim, de um resto de dor de cabeça, mas coisa que eu já estou acostumada a sentir, porque eu tenho dores de cabeça frequentes. Então, não era nada além do que eu já sentia. E quando saiu o resultado, que eu não acreditei, eu comecei a relacionar, né? Eu estava com um pouco de dor nas costas, na altura da lombar, assim, na altura dos rins, não era no pulmão. Então, também em nenhum momento eu percebi. Felizmente, eu não tive nada no pulmão, né? Não tive falta de ar. Então, é um vírus que ele provoca esse tipo de reação, sim, dependendo de como ele acomete as pessoas. E ele vai para o pulmão. Então, se a pessoa já tem alguma dificuldade de respiração, eventualmente ela pode piorar, sim. No meu caso, foi tranquilo, eu não tive nada. Minha oxigenação tá ok, eu não tive em nenhum momento falta de ar. Então, varia muito de pessoa a pessoa, porque o vírus é capaz de gerar uma série de desencadear uma série de reações no corpo humano, dependendo, da situação da pessoa naquele momento de saúde, tá? Entendi. Eu sei, Liliana, que você é uma mulher do esporte, acorda cedo, vai pro CrossFit, corre, tá sempre aí na atividade. Essa prática de exercícios no dia a dia ajuda de alguma maneira para criar alguma certa imunidade ou te dar força assim, que nem, porque assim, o vírus, como você falou, reage de pessoa para pessoa, né? Graças a Deus, em você foi leve comparado com Uhum. outras pessoas que a gente vê por aí. Mas essa Uhum. prática diária de exercício, alimentação saudável, ajuda de alguma maneira? Eu entendo que sim, porque ajuda principalmente na capacidade pulmonar, né, da pessoa, de oxigenação, né, o exercício traz esse benefício. Então, acho que tudo isso ajuda, mas tem um pouco de sorte também, né, ou azar. Então, a alimentação e o exercício são hábitos que a gente não pode abrir mão, né, em nenhum momento. E até eu acho que eu exagerei um pouco, porque mesmo depois de feito o exame, mas sem ter o diagnóstico, eu estava me sentindo bem para fazer esporte, fiz, e como se tivesse bem. Depois que eu tive o diagnóstico, agora eu estou dentro do quarto 24 horas, né? Sinto falta da minha atividade física, mas eu sei que é por um bem maior, né? Que daqui a pouco eu vou sair, que graças a Deus eu estou nessa condição, mas estou em casa, não estou no hospital. Então, acho que o esporte também me ajudou a ter esse tipo de resultado. Isso é interessante porque mostra para as pessoas que assim, às vezes a gente nem sabe que está contaminado, mas que às vezes está, às vezes não sente, que nem você sentiu a febre, foi, fez o exame e deu. Então, importância das pessoas se conscientizar nesse sentido também. E assim, o que mudou aí dentro de casa depois desse teste positivo? Porque, como eu falei um pouquinho antes, a Liliana é esposa do meu pai, e lá em casa mora a Liliana, o Vinícius, o Diego, o Lucas, a Rafa já saiu e meu pai. Então são 5 pessoas e a rotina do dia a dia aí você tá só isolado dentro do quarto. Além disso, o que mais que mudou entre o relacionamento dentro de casa, né? Porque você tá afastado um pouco. Olha, mudou bastante coisa. Primeiro que eu tenho que obedecê-los, né? Agora, que não adianta eu querer fazer as coisas do meu jeito. Mas também acho que foi um momento ótimo para a gente se unir mais. A gente procura, na hora do almoço não é possível, mas no jantar ou no café da manhã, a gente faz as alimentações pelo FaceTime.
Aham. Então, eu acabo jantando com todos, tomando café, né, quando dá, mas jantar com certeza. É o momento que a gente se une. E, e eles me dão muita força. Eu vou ser eternamente grata pelo apoio que todos estão me dando, sem exceção. Eles têm que colocar comida no quarto para mim. Eu peço, eu quero um café, alguém tem que ir buscar para mim. Então, todos eles, com a maior boa vontade, têm me ajudado. Às vezes eu estudo com o Luquinhas também pelo FaceTime, então a gente tem descoberto outras maneiras de se comunicar. Isso não é um obstáculo, né? Quando a gente quer e quando a gente tem boa vontade e amor, a gente busca uma saída, né? Que seja adequada para cada momento. Pessoal que não sabe, FaceTime é um aplicativo do iPhone onde você consegue fazer uma chamada de vídeo, igual a gente está fazendo aqui agora. Então, Isso. ela disse que tem estudado com o meu irmão Lucas, tem feito as refeições conversando com a galera que está dentro de casa, mas é, é pelo FaceTime, né? E Liliana, depois que você foi diagnosticada, que essa rotina mudou um pouco, é, quais as condutas que assim, uma pessoa que foi testada positiva deve ter dentro de casa, além dessa de ficar só isolada, tem alguma outras questões importantes destacar também? Sim. Bom, em primeiro lugar é o isolamento total, né? É, e também garantir que a pessoa que está contaminada use pratos individualizados, copos, talheres, tudo individualizado. Quando eu retiro alguma coisa do quarto, eu passo um álcool para garantir que não vai ter nada e deixo na porta e o pessoal vem retirar. A gente procura ficar a pelo menos 1 metro de distância, sempre com máscara. Eu com máscara e a Entendi. pessoa do outro lado com máscara também. Mas a gente evita qualquer contato assim mais próximo. Abre a porta, dá um tchauzinho, toma o prato, já é. Isso. Ou eu deixo o prato e aí depois as pessoas pegam. Parece que eu estou num hotel, né? Só que eu não saio do quarto. E olha só, como é que você sente assim? Você se sente doente, sente alguma coisa e como é que funciona o tratamento? Tipo assim, você já está 4 dias isolada, até quando Isso. vai? Como é que é daqui para frente? É, então, o isolamento total é do dia que a pessoa sente o sintoma a 1 semana. Como eu senti o sintoma e fiz o exame demorou um pouquinho, eu não fiz o isolamento total desde o princípio do sintoma, né? Mas, em geral, eles pedem 5 dias, que é o período onde o vírus pode contaminar mais, né? Uhum. Acabando esses 5 dias, que seriam 7, né, desde o princípio do sintoma, mas a gente não tem nenhum teste rápido hoje que detecte o vírus presente, né? A gente tem o teste rápido, mas ele é IgG e IgM, então você não sabe se você teve ou se você tem a doença. Mas enfim, isso é outro assunto. Então, eu fiz por PCR, que é uma técnica avançada e você consegue realmente detectar o vírus, tá? Não é nenhuma reação de antígeno anticorpo. E então, Entendi. depois desses 7 dias em isolamento total, são 4 para mim, né? Porque amanhã termina o dia que eu vou ter maior chance de contaminação, de contaminar luva e tomando todos os cuidados para que ninguém seja infectado, né? Para a gente poder sair dessa bem, Amém. Por tá? favor. Tem um pessoal assistindo aqui a gente também, Felipinho Pinheiro, lá de Cabo Frio, tá conectado, Caio Fonseca, Luiz Amorim, a Nilza Ferrer foi minha professora. A Pri Basto perguntou, Liliana, você sentiu algo no estômago, tipo enjoo? Não, Não? não, me perguntaram até acho que no hospital, mas eu continuei tendo o paladar igual, é, tudo normal, não senti enjoo nenhum desarranjo intestinal também, que me perguntaram, nada. Entendi.
Deixa eu ver aqui. A Jane, no sábado de carnaval, tive todos os sintomas do Covid-19. Tive todos os sintomas. E dei 3 entradas na urgência. Fiz um uso do ATB, anti-inflamatório, antitérmico e analgésico. Ó, o Felipe Pérez está conectado aqui com a gente também. A Jane completando aqui a informação. Todos os sintomas passaram com o tempo. No hospital ninguém fez o teste, mesmo que eu tenha sugerido, já que não havia viajado. A pergunta dela: se eu fiz o teste hoje, temos como saber se eu tive o Covid há um tempo atrás? Você vai ter que procurar um teste que vá dosar o IgG, que é o anticorpo de memória. Então, quem já teve a doença, depois de 15 dias, já começa a desenvolver esse anticorpo e ele permanece. Só que ninguém sabe ainda se isso garante não ser infectado novamente, tá? Mas quando você for buscar um teste para fazer, um dos caminhos é buscar esse anticorpo IgG. O outro caminho, para saber se você não está infectada, que eu acho que não, se isso foi no carnaval já faz muito tempo, é fazer por PCR. O PCR vai detectar o vírus diretamente, né? Então, se der negativo, você não tem o vírus, não vai provar que você teve. Eu acho que o mais adequado no seu caso seria fazer o IgG. Tá? Então, buscar um médico para fazer a solicitação do teste e ir num laboratório fazer, tá? Liana Pri Bastos perguntou se você poderia falar um pouco sobre a diferença dos testes. Olha, tem muitos testes sendo oferecidos hoje no mercado, né? Então, o teste mais preciso que mede o RNA do vírus é o de PCR. Tem o princípio de polimerase chain reaction. Tá? Com ele, você vai saber se o vírus está presente. Tá? Esse é um teste. Depois tem os testes sorológicos, que vão medir IgM ou IgG. Tem muito teste no mercado que é um teste de anticorpo total. Ele vai medir IgM e IgG juntos. Com isso, se der positivo, você vai saber que o vírus está presente, ou que ele esteve presente, ou que ele está presente, mas não vai te dar uma resposta de que se você está saudável nesse momento ou não. Né? O único que vai poder falar se você já teve contato com o vírus no passado é o IgG, como eu falei, que é o anticorpo de memória. Tá? E tem esses testes são oferecidos no laboratório e existem os testes rápidos também. O teste rápido é o que faz na ponta do dedo, que normalmente a gente está vendo na televisão, nos drive-thrus, que são esses testes. Aí tem que investigar qual é que está sendo feito, porque muitas vezes é esse IgG e IgM juntos. Tá? Então, tem que tomar assim, precaução de perguntar como é o princípio do teste, para você entender, né? Se der algum resultado, o que está querendo dizer isso. Tá? Excelente. Muito obrigado. A Lúcia Pérez conectada com a gente também, sua irmã. Oi, Lucy. Família Pérez aí Em peso, conectadíssima dando na uma força. interação. Isso aí. O Iago Miranda também. A Eliandra chegou aqui Oi, agora. Eli. Um beijo para você. Liliana, o pessoal que tiver perguntas, vai mandando aí que a gente vai conversando. Fala para mim como que é viver o isolamento do isolamento. Que eu sei que aí em casa vocês já estavam isolados, né? E agora você isolada no isolamento. Olha, de fato, durante a semana, tudo passa muito rápido, né? Por conta do trabalho. Então, eu fico às vezes das 8 da manhã às 8 da noite no computador. E aí à noite a gente janta, conversa um pouco. Não estou vendo televisão, estou procurando ler um pouco. E, enfim, acho que é sempre um aprendizado, né? Acho que nada é à toa e está sendo
bom, acho que para todos nós, né, para a gente saber entender outras maneiras da gente conviver, né? Não é, é muito chato você tolher a, a liberdade, né, de alguém que a gente já aconteceu isso num primeiro momento, quando a gente não pôde sair de casa. Agora, não poder sair do quarto é pior, mas é muito melhor do que se eu estivesse num hospital, se eu estivesse passando mal. Então, eu todo dia agradeço que se for para eu pegar essa doença, então, se eu pegar de uma maneira branda, tá ótimo. Estou muito Nossa, feliz. graças a Deus que foi nesse sentido. É, Deixa eu mandar um abraço aqui para a Késia. A Késia é amiga minha de Cruzeiro, mora nos Estados Unidos, está acompanhando a gente. A Sandra Nogueira mandou boa noite, que é de Cruzeiro, amiga da minha mãe. Um beijo, Sandra. A Moab, lá do restaurante Becos, aqui em Melbourne, que também está legal. conectada com a gente. Sueli Diamante chegou aqui também. Um beijo, Sueli. O Regis Júnior perguntou: como você testou positivo para o Covid? Vocês realizaram o teste com todos da família? Não, só eu fiz o exame porque eu estava tendo sintomas e eu fiz o PCR. A recomendação médica é de só fazer exame quem está com sintomas. Ninguém de casa fez exame, não tem ninguém com sintomas, Uhum, tá? entendi. A Pri perguntou: você tem alguma desconfiança de como foi contagiada? Não, não. Não sei se no hortifruti, às vezes para escolher fruta, verdura, né, a gente pega com a mão, mas não dá para Entendi. saber. Ô, Liliana, e aí em casa a família é um pouco grande, né? E vocês chegaram Uhum. a pensar, tipo assim, antes de você ter sido testada positiva, caso alguém fosse contagiado, fosse infectado pelo coronavírus, como vocês fariam? Ou só deixou acontecer e quando aconteceu vocês se organizaram? Não, a gente tinha um plano de que se isso acontecesse, a gente usaria o quarto do Vinícius, que é meu filho. A gente usaria o quarto dele como QG. Ele não gostou muito da ideia, mas ele já estava, parece que, sendo preparado, né? E a gente escolheu o quarto dele porque é uma suíte, então fica fácil, né? E a gente fica totalmente isolado. E então eu estou usando o quarto dele de QG e se alguém eventualmente ficar doente de novo aqui em casa, vai ser para cá que terá que vir. Vai ficar, vai fazer uma companhia aí. E eu diria que é um quarto maravilhoso, que eu estou aprovando, o quarto dele é ótimo. Ai, mandar um beijo pro Vinícius, meu irmão aí, saudade de vocês. E tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo localizar de novo, que a Késia mandou aqui. Qual era a sua rotina quando precisava sair de casa durante o isolamento? Então, a gente saía de máscara e tomava todos os cuidados, assim, não ficar muito tempo fora. E quando voltava, eu só tinha um tênis que eu saía de casa. E esse tênis ficava já na área externa que a gente tem, para tomar sol, a gente passava lisoforme, deixava as roupas para lavar. Então a gente procurou sim tomar todos os cuidados, mas acho que não foi suficiente. Que coisa, não? Mesmo se prevenindo, de alguma maneira chegou aí. E Liliana, a- você tá infectada, mas a família toda acaba vivendo essa realidade também, né? Como é que é para a família dentro de casa conviver assim, com uma pessoa infectada? Ah, assim, é que não mudou muito a nossa rotina diária antes de eu estar isolada, porque como estava todo mundo estudando e trabalhando, cada um ficava num quarto, eu que ficava mais na sala. Então a nossa rotina não mudou tanto, mudou assim na hora do almoço, que a gente tentava almoçar junto, e no jantar, e agora a gente só está jantando junto.
E no fim de semana foi um fim de semana só, né? Passou rápido e eu procurei sempre conversar com eles por aqui, né? O WhatsApp, FaceTime, seja lá o que for. A gente está sempre conversando, eu estou sempre perguntando coisa para eles, quero ver as coisas. A gente só está tentando ver, pensar como faz para ver um filme juntos, que eu quero ver um filme com seu pai, mas a gente ainda não, não descobriu como. Isso aí tem que criar um caminho aí, Netflix. Dá um jeito. Então. A, a Kézia perguntou aqui, qual a sua maior preocupação quanto aos sintomas? A Liliana falou que ela teve febre, né, basicamente, e depois ligou a uma dor nas costas, foi isso? Na região da lombar. Eu acho que assim, o sintoma crítico é a falta de ar, né? Sentiu falta de ar, vai para o hospital, e porque aí o vírus já a gente aspira, né? Provavelmente, então ele entra é, pelo nariz e vai pela respiração, ele vai pela traqueia, entra nos pulmões, e lá que ele faz o estrago. E por isso, como ele, nas trocas, né, gasosas, nos alvéolos, ele pode causar algum dano pulmonar. E esse é o maior risco. Por isso que as pessoas sentem essa falta de ar. Então, começa com o vírus e termina com um processo inflamatório grave. E acho que esse é o maior sintoma crítico para procurar ajuda. O pessoal que chegou agora, a Liliana, ela é farmacêutica, formada em farmácia e bioquímica pela USP, pós-graduada em marketing pela ESPM e tem MBA na São Paulo Business School e foi diagnosticada 4 dias atrás com o coronavírus e está vivendo esse isolamento dentro de casa. Ela é de São Paulo, o pessoal perguntando aqui de onde você é. E o Regis Júnior falou assim, ó, o Netflix agora oferece essa opção, já é possível. Então, dá Ah, uma que pesquisada bom! aí para poder, Eu vou atrás. para poder ver. E a Kézia continua perguntando, você teve alguma reação na pele? Não, não, Não? Tranquilo. não. Que tipo de reação? Alguma coisa específica? Não sei, Kézia, manda aí pra gente. O Leonardo, o Dr. Leonardo também está conectado aqui com a gente. Se tiver alguma pergunta, o pessoal vai mandando que a Liliana vai respondendo. Liliana, falando um pouco de futuro agora, como é que você acha que as coisas vão ser daqui para frente? Porque o mundo já mudou, né? Já estamos vivendo um mundo diferente. Eu acho que assim essa questão do coronavírus acelerou algumas mudanças que já estavam em curso, né? Mas a gente teve que se adaptar do nada para poder viver essa realidade. E daqui para frente, o que você acha que vai acontecer? Eu acho que, bom, é a tendência que a gente está vendo, né? As pessoas fazendo muito mais home office, utilizando a internet de uma outra forma, né? Principalmente pelas aulas online. Então, a gente viu que a gente é capaz de sobreviver de outras maneiras. E principalmente dando mais valor ao ser humano, né? Da gente poder encontrar as pessoas que a gente ama, minha mãe, minha irmã, meu irmão, toda a minha família, né? Meu cunhado, minha cunhada, sobrinhos, que a gente ama tanto e a gente não poder encontrar com tanta facilidade, que às vezes a gente nem dava valor, né? Então, acho que isso também vai mudar, né? Pelo menos as pessoas vão ter um sentimento mais sincero, né? Quando encontrar alguém, realmente está com vontade de encontrar aquela pessoa, né? E não ser uma coisa tão banal. E aí, no mundo, né? No mundo dos negócios, eu acho que também teve uma mudança grande, principalmente alguns negócios que não existiam explodiram e outros negócios que eram super sólidos estão minguando ou desaparecendo, né? Então, uma mudança muito drástica. Vamos ver o que vai acontecer aí pra frente. A Sandra perguntou: há mais pessoas confirmadas onde você mora? Não, Não, só.
Só a Sou a Liliana. premiada e assim, no condomínio a gente avisou e todo mundo quer saber quem é o desgraçado que tem positivo. Ai, meu Deus, eu acho que se essa família não passasse pelo coronavírus, não teria essa história. A Késia, completando aqui a informação, ela falou sobre a reação na pele e ela disse que se refere aos dedos dos pés, que ela viu uma pesquisa que pode ocorrer vermelhidão nas extremidades dos dedos dos pés, mas que esses sintomas não são iniciais, são depois da infecção. Não tenho ainda. Não, até agora não. Eu vou ficar de olho. Ai, que legal. E assim, ô Liliana, a Sandra falou, não seremos os mesmos depois da pandemia. A Maria Soares perguntou se você está. Sim, Maria, ela confirmou positivo, mas está super bem, como vocês podem ver. E como ela disse um pouco antes, cada um tem uma reação diferente dependendo do organismo da pessoa e da predisposição de ficar doente, né? Liliana, voltando agora um pouco para o mercado farmacêutico de novo, como é que vai ser, você acha, as perspectivas de futuro para o mercado farmacêutico com essa questão da pandemia do coronavírus? Muda muito? Hum, Em termos de medicamentos, você diz? Ou porque o No mercado. contexto geral. Ah, sim. Não, é que o mercado farmacêutico é muito amplo, né? Uhum, Pesquisas, desenvolvimento de novas drogas, sempre vai existir, né? O que eu estou vendo, estou observando, é que, como foi um processo muito rápido, eles estão usando drogas que já existem e estão tentando fazer testes para ver se é aplicável para o corona também. Mas isso também já ocorre, né? Às vezes o efeito colateral de uma droga serve para uma outra doença, né? Então, mas a gente está vendo que os testes estão sendo bem acelerados. Isso tem dois caminhos, né? Pode ter dois resultados. Um é que a gente chegue num resultado bom numa droga nova ou numa droga mais adaptada para essa doença rápido, ou que a gente também venha a adotar uma droga que de repente não era tão boa assim e não teve tantos testes e tempo para se consolidar, né? O estudo de uma droga nova leva, em média, uma nova, leva em média 10 anos. Não é uma coisa rápida de se fazer. O que estão tentando fazer é drogas já existentes, se são aplicáveis para esse tipo de doença, que também entendi. precisa de um tempo. Talvez não todo esse tempo, mas eles estão acelerando o máximo, baseados principalmente no histórico da China, né? Entendi. Ô, Liliana, e a gente está fazendo essa interação, conexão Melbourne, Austrália, São Paulo, Brasil. E aqui, a questão do isolamento social, o pessoal tem levado bastante a sério. O governo tem imposto regras bastante rígidas, com pagamento de multa para pessoas que desobedecem essas regras. E aqui, graças a Deus, a curva da confirmação dos exames que testam positivo abaixou bastante nas últimas semanas e o governo, a partir da semana que vem, pretende facilitar as restrições, né? Como é que você está vendo aí no Brasil e em São Paulo, onde você está vivendo essa realidade, as pessoas aderindo ao isolamento e as ações que têm sido feitas para poder evitar que mais pessoas sejam contagiadas pelo coronavírus? Olha, eu acredito que a gente está falando de São Paulo. São Paulo é um dos estados que eles estão tentando ao máximo prolongar, né, essa quarentena e esse isolamento social. Mas tudo está relacionado ao número de leitos em UTIs. Né? Esse é o grande drive, né? Que acho que os estados se preocupam, os governadores, enfim, os municípios. Tem que ter lugar, como eu falei, os casos mais graves são de quem acomete o pulmão, que vai precisar de oxigenação. Então, tem que garantir que a população vai ter lugar
para ficar em UTI. Então, esse é o primeiro grande drive para poder tirar as pessoas mais de casa. Então, enquanto não baixar a curva e aí permitir que o número de leitos do estado, das cidades, sejam capazes de absorver a população, eles não vão baixar o isolamento. Outra coisa que ajuda também a gente sair dessa quarentena mais rápido é a testagem, os drive-thrus, os testes rápidos. Quanto mais testes se fizer, mais a gente vai garantir que mesmo as pessoas que saiam com alguma segurança. Né? Então, acho que esses são os dois grandes drives que vão levar a uma situação como está hoje aí na Austrália. Né? Eu acho que a população é muito diferente daqui do Brasil, né? O número de pessoas na Austrália, o número de pessoas aqui. Eu não sei como foi o equilíbrio aí, Manuel, mas eu acredito que em cidades menores, onde já não tinham muitos casos, onde os hospitais estavam ok em número de leitos, eu acho que essa liberação foi mais rápida, né? Eu Sim, aqui imagino. também. Né? Aqui tem estado que já tem liberado, já está mais fácil, né? Porque aqui no estado de Vitória, onde fica localizado Melbourne, um dos estados com mais casos confirmados. Então aqui ainda continua o isolamento. A Sandra falou assim, Liliana, muito bom, esclareceu bem. Toda a melhora do mundo para você, Liliana. Muito obrigada. A Força Liliana e Revite, acho que é o marido da Eliandra. Isso, pode ser. Isso. Um abraço. A gente caminhando aqui, Luiz. Liliana, já para o fim da interação, mas quem quiser mandar pergunta, ainda dá tempo, a Liliana está aqui com a gente. Eu queria que você falasse para a gente, Liliana, a importância dos cuidados de prevenção para as pessoas evitarem ser contagiadas também, por favor. Bom, tudo que se fala na televisão, evitar de sair. A gente estava indo só no supermercado e mesmo assim aconteceu isso. Então, assim, se sair de máscara, procurar, quando comprar coisas fora, lavar, fazer aquelas soluções de hipoclorito. Tem umas... eu vi outro dia, recebi também uma mensagem com água oxigenada, bem básica. Então, são soluções caseiras que a gente pode fazer para a gente lavar tudo que a gente compra, né? Qualquer produto. Vou passar álcool também, enfim, a gente lançar mão de tudo que a gente tem em casa para tentar evitar alguma contaminação que venha de fora, tá? Externa. E aguardar com paciência, né? Até o final. Manter a higiene. Deixa eu mandar um abraço aqui para o João Nicole, um amigo lá de Cruzeiro está conectado também. Um abraço, João. Liliana, tenho falado em alguns lugares, tenho conversado publicamente com o pessoal, entrevistas e tal, a importância de agora da juventude se colocar no lugar das pessoas que estão no grupo de risco, tomarem posição, tomarem liderança para poder dar suporte a essas pessoas que estão no grupo de risco. Né? A gente sabe, eu sou uma pessoa que defendo o Fica em Casa, entendo que quem precisa trabalhar, respeito demais, vai trabalhar, mas a importância de se manter higiene, né? E mesmo assim, uma higiene muito bem mais feita, porque a exemplo de você que manteve toda a higiene, usou luva, máscara quando necessário, limpava o sapato quando chegava em casa com desinfetante, e mesmo assim acabou sendo contaminada. Mas entendo que a economia tem que girar também, mas despertar nas pessoas a importância de se manterem higienizadas e de se cuidarem na questão do coronavírus, né? Quando eu era pequena, tinha um programa que se chamava Sugismundo. Não era da sua época, Manuel. E era um bonequinho todo sujo que as pessoas ensinavam a limpar, ele ter higiene e ficar limpinho. Então, acho que sempre é bom reviver isso. Eu acho que ficou claro
para a população mundial, que a gente pode tomar mais cuidado, sim. A gente vê muitos asiáticos preocupados, sempre quando eu ia para os aeroportos, a gente via todos os asiáticos de máscara, eu achava um exagero. E hoje eu acho que isso pode mudar, né? Que acho que todo mundo vai ter essa prática. Quem é agora que vai querer arriscar fazer uma viagem de avião sem usar uma máscara? Né? Então, acho que isso vai Ninguém. mudar na rotina e vai acabar para os jovens sendo, para os jovens e para a gente, né? Sendo ensinamento, tanto para a gente não ficar doente, mas também para a gente não contaminar outras pessoas, principalmente aquelas que não têm o sistema imune tão forte. Exatamente, é isso. Acho que agora o tempo também da gente se colocar no lugar do outro, ajudar quem precisa. Pessoal que acabou perdendo emprego, perdeu fonte de renda. Aqui em Melbourne, por exemplo, muitos estudantes, tanto brasileiro quanto de outros países, perderam emprego. Muita gente tendo que escolher se paga o aluguel ou se compra comida. Agora, na semana passada, o governo anunciou uma ajuda financeira para esses estudantes. E a gente aqui se mobilizando para poder ajudar quem precisa. Você tem acompanhado aí uma iniciativa da Priscila Ferreira, uma amiga nossa aqui de Melbourne. A gente reuniu um grupo da comunidade brasileira que vive aqui em Melbourne para poder justamente dar suporte a essas pessoas. Já foram mais de 2 toneladas de alimentos que a gente arrecadou e doamos para essa galera que está passando essa necessidade, né? Agora a gente está iniciando uma campanha de doação de bicicletas, porque o Uber Eats é um excelente caminho para poder ajudar eles a fazerem dinheiro, mas muitos não têm a bicicleta que é necessário para poder realizar esse trabalho. Então a gente está começando agora uma campanha também para poder localizar pessoas que possam doar a bicicleta. Já tem uma pessoa que se disponibilizou a fazer o conserto também quando necessário. Então a gente está aqui ajudando e dando suporte às pessoas que precisam, né? Então acho que legal as pessoas despertarem também que aonde você estiver é possível você ajudar quem precisa, né? Seja talvez um idoso que seja seu vizinho que não sabe pedir uma comida pelo aplicativo ou não consegue ligar para poder pedir alguma coisa, ou ir na farmácia, ou o que seja, né? Se colocar no lugar do outro, ter mais empatia e solidariedade com as pessoas. Muito legal o seu trabalho, Manuel. A gente teve a oportunidade de ver os vídeos. É tudo uma troca, né? É uma troca de energia e é também um momento de criatividade para a gente se redescobrir. E eu sei que está sendo muito difícil para várias pessoas, não está sendo fácil para ninguém, né? Eu acho que esse momento não é confortável para ninguém, de nenhuma idade, em nenhum lugar do mundo. Mas é um momento que a gente reflete em como a gente pode mudar e ajudar o outro ser humano. E como eu falei, é tudo uma troca de energia, né? A gente se colocar no lugar do outro, ajudar, quando às vezes a gente também vai precisar ser ajudado, né? Muito legal, Manuel, parabéns. Essa energia a gente manda e volta pra gente. Então, graças a Deus, vamos emanar o bem. Sempre Eliandra mandou parabéns, Manuel. João Paulo Kim mandou umas palminhas aqui pra gente. João Paulo conectado também. Liliana, te agradecer pela atenção, participação. A gente estava conversando de manhã no Brasil, batendo um papo via FaceTime também. E eu tive a ideia de fazer essa live para poder esclarecer o pessoal, dar seu testemunho. E você topou, eu achei incrível. Muito obrigado. A Liz Gomes com a gente aqui também, falou bacana demais. Jane, isso mesmo, parabéns pela iniciativa. A Pri, boa recuperação, Liliana. Manuel, você emite muita luz, parabéns. Amém, muito obrigado. O Giovandro, valeu, galera. E é isso, Liliana. Muito obrigado pela oportunidade. Tenho certeza que foi bastante esclarecedor o pessoal que ficou conectado com a gente. E meu pai, Maurício, super aula. E é isso. Obrigado, melhoras aí. Essa oportunidade a gente matar um pouco da saudade, esse bate-papo entre a gente. Muito bom, Maneco. Muito obrigada, viu? Obrigado aí, galera. Muita saúde para vocês. Se cuidem. Muito obrigado. Aqui, ó, a Thaís, adorei. Beijo para vocês. A Karen Novas,
minha cunhada. Saudades, beijos da Karen e da Estela, Estela mãe dela, né? Alexandre Sim. conectado, João Pedro Nicole, meu pai mais que utilidade pública. É isso aí, galera. Então, muito obrigado a vocês que ficaram conectados com a gente, acompanham essa live no Interação pelo meu Instagram. A Liliana aí conectada também, passando as informações, a experiência dela com o coronavírus. E é isso. Em breve tem mais interação para vocês, com mais novidades, conteúdo diferente. Continue conectado com a gente. Liana, muito obrigado. Deixa Eu um que beijo para meus agradeço. irmãos aí, para o meu pai. Tô cheio de saudades e amo vocês. Também, Maneco. Saudades de você. Tchau, tchau. Valeu, a gente vai se falando. Tchau, galera. Até mais.